Agora nós vamos passar para um painel sobre o livro Psiquiatria Iluminada. Então convidamos o Dr. Carlos Eduardo Durgante, que é médico geriatra, escritor de vários livros, editor da AME Brasil, conselheiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes e primeiro secretário da Merckx. E convidamos também o Dr. Paulo Rogério Aguiar, que é médico, psiquiatra e acupunturista, membro da diretoria da AME Brasil e membro também da Merckx. Bom, muito boa tarde a todos, pessoal. Uma alegria poder reencontrar presencialmente muitos de vocês, retomando essa trajetória, né, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e das AMEs de um modo geral, de encontros presenciais, né, que a gente pode trocar essas experiências depois de longos invernos, né, sem poder ter esse contato pessoal, pensando quando seria o momento, né, que Deus nos oportunizaria esse retorno e essa sensação de normalidade das coisas, né, de poder ir e vir com um pouco mais de tranquilidade, ainda com precaução, é verdade, mas com um pouco mais de tranquilidade no que se refere ao contato com as pessoas. Bom, minha fala hoje, então, é aqui em torno deste livro que nós lançamos durante a pandemia, né, o Psiquiatria Iluminada, que era algo que já vinha sendo planejado e pensado há muito tempo, né? Na verdade, quem pensou inicialmente a ideia de fazer essa conexão da obra de André Luiz mais diretamente com a psiquiatria, com a saúde mental, ressaltando os pontos centrais da obra, foi a própria doutora Marlene Nóbrega, né, como a maioria de vocês sabem, e que nós, então, em determinado momento, nos reunimos, a convite do Carlos, e formamos essa equipe grande de colaboradores, em sua maioria profissionais da saúde mental, que se debruçaram sobre a obra para trazer esses elementos de reflexão. E uma diretriz que nós tivemos desde o início foi a seguinte: a ideia é conectar a obra de André Luiz, os aspectos atinentes à saúde mental, com a psiquiatria, com a saúde mental, mas tendo por base o pensamento de André Luiz, tendo por base os temas e casos e situações que ele próprio selecionou para nos trazer e nos trouxe ao longo da obra. E não o inverso, né? Nós aqui, por exemplo, vamos falar sobre depressão e aí tentar trazer André Luiz para esse tema. Não, é o contrário. É André Luiz com os casos práticos, com os exemplos de situações vividas na perspectiva espiritual, que nós tentamos organizar dentro dos temas que seriam interessantes dentro da psiquiatria, colaborando com o que nós temos de pesquisas, de conhecimentos atuais, de informações, enfim, para fazer esse link. Porque é preciso identificar e reconhecer uma coisa, né, pessoal? André Luiz dialogou inicialmente com uma sociedade e com um meio médico, um meio de saúde totalmente diferente do que nós temos hoje. Hoje, para nós, é muito mais fácil fazer essas conexões, porque elas já se apresentam quase que prontas, até mesmo pelo avanço que se deu no campo da maturação do pensamento, das pesquisas e do reconhecimento parcial de que a espiritualidade tem, de fato, um papel na nossa saúde. Isso era absolutamente desconhecido e inovador na década de 40, especialmente na psiquiatria. Era uma época em que, nós dizemos, pré-farmacológica, não existia nenhuma das medicações que nós utilizamos hoje em dia. Os pacientes viviam, em sua maioria, aqueles crônicos, aqueles graves, colocados em instituições de longa permanência, recebendo tratamentos muitas vezes, ou quase sempre, desprovidos de um impacto real na saúde das pessoas. O afastamento do meio social era quase a regra,
E sabemos, infelizmente, que muitas vezes as condições mesmo de higiene ou de cuidados humanos prestados não eram as ideais em muitas instituições brasileiras e fora do Brasil. Então, falar de uma saúde mental em que há um papel do espírito, em que o pensamento exerce uma primazia sobre a vida orgânica, em que elementos sociais, emocionais, seriam determinantes no desfecho clínico de determinadas condições de saúde, era algo muito estranho. Era algo muito distante, muito pouco palpável, porque o que nós víamos eram doenças terríveis, sem uma compreensão, sem uma classificação, sem um tratamento eficaz, e que lotavam as instituições de saúde de pessoas cujo destino e a capacidade de vida, de relação e laboral estava praticamente condenada. Não havia ainda essa compreensão mais abrangente, mais sutil, mais rica do porquê que nós adoecemos. Tá? Acreditava-se primariamente que a biologia tudo determinava, como foi aqui dito, a questão da genética, a questão da desorganização cerebral, de algum modo era o único aspecto considerado. Tá? Mas a medicina avançou muito ao longo do século XX e foi gradativamente evidenciando a presença inequívoca de elementos que, para nós hoje, são senso comum. Tá? A questão biológica, é evidente, continua tendo elementos importantes e não é por outro motivo que nós usamos medicações, muitas vezes, para reverter quadros de ansiedade, de transtorno bipolar, de depressão. Elas continuam e são muito importantes. Mas o tratamento está longe, ou melhor, a compreensão da doença está longe de restringir a esses aspectos mais materiais da nossa existência. E André Luiz apontou a direção e o caminho desse porvir da medicina. André Luiz apontou elementos que ainda hoje não são bem compreendidos, mas todas aquelas descobertas ao longo do século XX e que continuam acontecendo hoje estão na rota, no caminho apontado por André Luiz. Por isso é interessante nós fazermos essa reflexão, porque ele ainda está décadas, quem sabe séculos à frente do que nós sabemos hoje em dia. Na medida em que traz o espírito como elemento primacial, né, e a origem de toda a desorganização psíquica e celular que nós vemos nos pacientes com doenças físicas e mentais. Pois bem, por volta da década de 70, começou-se a se conceber a ideia de que a saúde humana é fruto de aspectos biológicos, psicológicos e sociais, formando esse conceito que nós temos hoje em dia da saúde biopsicossocial. Então vejamos, as questões sociais são consideradas determinantes na evolução e no surgimento de determinadas doenças, também as psiquiátricas. O meio em que crescemos, o afeto que recebemos dos nossos pais, aí já entrando em questões psicológicas, a educação, o nível socioeconômico, né? As condições mais saudáveis ou menos saudáveis em todo o ambiente gestacional e de desenvolvimento da criança na formação da sua personalidade. As crenças que alimentamos diante da vida, as crenças que temos sobre nós mesmos e que são formadas a partir desse contato mais ou menos saudável com as figuras importantes da nossa criação, sobretudo pais ou cuidadores. Esses elementos vão formar a matriz saudável ou vulnerável, que na vida adulta, diante dos estressores que surgem, sejam eles psicológicos, sociais ou biológicos, como álcool, uso de substâncias, desemprego, privações econômicas, perdas de entes queridos,
dificuldades que surgem para todos nós ao longo da vida podem irromper num quadro depressivo, num transtorno de ansiedade. A gente costuma olhar só para o último elemento, né? Nossa, perdi o emprego, me deprimi. Logo, me deprimi porque perdi o emprego. Engano, pessoal. Nós viemos construindo a nossa matriz emocional, nós viemos moldando a nossa neuroplasticidade ao longo de toda a vida, sendo influenciados por todas essas circunstâncias que aqui trazemos. E, segundo André Luiz, um outro elemento ainda mais importante do que todos esses, que é a nossa própria herança espiritual. A herança espiritual que trazemos de nós mesmos, das nossas atitudes passadas, das nossas vivências em encarnações anteriores, das companhias espirituais que temos e que alimentamos no nosso dia a dia, consequência natural das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então vemos que André Luiz nos trouxe uma visão biopsicossócio-espiritual, mas de uma espiritualidade que vai muito além da espiritualidade que a medicina hoje reconhece como importante. Sem nenhum demérito aos esforços, né, que têm sido feitos, que são extremamente importantes, como foi dito aqui, de reconhecer o impacto e o papel da espiritualidade na vida e na saúde das pessoas, mas a medicina não reconhece a presença do espírito. A medicina não reconhece a presença de uma dimensão espiritual. A medicina não enxerga a reencarnação como lei biológica. O que a medicina faz até agora, e a psicologia, são identificar a espiritualidade como crença, não como realidade ontológica. Como crença que pode ser saudável dependendo da maneira como o crente crê. E essa crença leva a comportamentos, a vínculos, a atitudes, a posturas diante da vida que podem ser muito favoráveis ao enfrentamento e à resolução de situações que vão levar a um desfecho positivo na área da saúde. Essa é a espiritualidade que a medicina fala. O que é importante, porque são passos de aproximação, não se dá saltos, né? E esse é um passo de aproximação extremamente importante, porque a partir dele daremos outros. A partir de pesquisas como essas que a doutora Mariana trouxe aqui, como outras que são efetuadas por grupos de pesquisas pioneiros, né, como o doutor Alexander, que pesquisam a reencarnação, a separatividade mente-corpo, né? Ou seja, a existência de uma mente que não pode estar reduzida e calcada apenas na organização biológica. É possível evidenciar, é possível aproximar a ciência de Kardec, a ciência de André Luiz, e realmente seguirmos avançando nesse caminho claramente trazido por André Luiz e que nós procuramos trabalhar, né, nos capítulos desse livro. Voltando então, André Luiz nos traz o modelo biopsicossócio-espiritual. De um espiritual que vai além, como disse, porque existe uma biologia espiritual. Sim. Nosso perispírito tem células que interagem entre si e interagem com o nosso corpo físico. Há toda uma fisiologia espiritual a ser compreendida, lembrando do livro pioneiro também do nosso amigo Décio Iandoli Júnior, falando da fisiologia transdimensional. Nós temos uma psicologia espiritual. Nós somos seres milenares, imortais, que trazemos heranças psicológicas, personalidades múltiplas de encarnações anteriores e que se expressam ainda hoje para o nosso bem e para o nosso mal, e com as quais nós temos que nos harmonizar interiormente, né? Trabalhá-las, porque todas querem se expressar em algum momento, e algumas precisam calar, né? Para que esse ser novo que a gente está construindo possa surgir. Nós temos uma microbiologia espiritual.
E quem não lembra das passagens de André Luiz em Missionários da Luz, quando nos traz que cada paixão humana corresponde a um tipo de bactéria espiritual, ou de vírus, ou de vibriões, ou de germens, como nós queiramos chamar, mas que existem a partir do desequilíbrio da emoção e do pensamento que alimentamos corriqueiramente e que se harmonizam na nossa psicosfera, carregando o fluido magnético e servindo de alimentos a irmãos em processo de vampirização. Então, essa microbiologia espiritual, capaz de causar contaminações no terreno psíquico também, são elementos totalmente inexplorados, mas apontados por André Luiz, aguardando que nós tenhamos o microscópio espiritual a enxergá-las, documentá-las e organizar-nos a maneira de saneá-las da nossa economia fisiológica e espiritual. Porque interferem no nosso organismo, colaboram no nosso equilíbrio ou desequilíbrio, no nosso psiquismo, trazendo toda uma teia de relacionamentos interpessoais no plano espiritual, muitas vezes extremamente deletérios à nossa saúde. E temos o meio social espiritual, a nuvem de testemunhas, aqueles que nos acompanham, que nos sustentam, nos erguem, nos apoiam, nos dão energia, nos protegem em nossos lares, e aqueles que têm as intenções contrárias, naturalmente. Esse meio social e espiritual em que vivemos também são fruto das escolhas atuais e das escolhas passadas que fizemos e com as quais temos que lidar até que tenhamos resolvida as questões que não o foram no tempo devido. Essa é uma visão muito mais ampliada e que age e atua diretamente na nossa saúde e sem a qual nós não podemos compreender porque desenvolvemos determinadas doenças e muitas vezes nem são físicas, nem são psíquicas, são físicas, né? Nós trazemos aqui no capítulo inicial para exemplificar essas questões, o próprio caso de André Luiz. O primeiro caso avaliado de problemas de saúde é o dele próprio em nosso lar, né? Quando descreve em detalhes o seu processo de adoecimento físico, causando a obstrução intestinal, o câncer, né, que lhe causou a obstrução intestinal, as 2 cirurgias que não tiveram êxito e o desencarne subsequente. E, para surpresa dele, que lutara pela vida e tivera um câncer, foi considerado um suicida. Involuntário, inconsciente é verdade, mas um suicida. Assim como eram 80% daqueles internados na instituição onde André foi acolhido em nosso lar, segundo palavras de Lísias, que lhe prestou os esclarecimentos iniciais, junto com Calderaro e o médico Henrique de Luna. Mas por que suicida se for acometido por um câncer? E ficamos a nos questionar, será que ele não teria câncer se não tivesse tido a vida que teve? Segundo descreve um homem austero, que não media as palavras, que ofendia as pessoas com as quais se relacionava e das quais recebera de contra-choque vibrações e pensamentos muito negativos que lhe colocaram em sintonia com seres doentes e perturbados, agravando em muito o seu quadro orgânico. Será que ele não teria tido esse câncer? Ou será que teria tido mais tarde na vida? Ou será que teria câncer, mas a cirurgia teria sido suficiente para restituir-lhe a saúde e os anos de vida que havia sido programado cumprir? Nós não sabemos. Mas sabemos certamente que
as leviandades, o uso do álcool, o abuso de alimentos, o temperamento escuro, sombrio do homem André Luiz, fez com que a sua morte fosse antecipada e regressasse à pátria espiritual na condição de suicida após aquele período de sofrimento tão bem narrado em nosso lar. Então são reflexões sobre a natureza da saúde, sobre a natureza da doença. São exemplos práticos do que Kardec já nos trouxe na obra da codificação. E são alertas, chamados profundos para nós mesmos. Será que somos levianos na maneira com que nos alimentamos? Será que a forma aparentemente inofensiva com a qual temos relacionamento com substâncias, seja álcool, cigarro ou outras, não podem ser fatores com os quais teremos que lidar, responsabilidade, quando regressarmos à pátria espiritual? Será que somos suficientemente caridosos, cordiais com quem nos relacionamos, para que não sintonizemos com pensamentos de mágoa ou de raiva que venham a atingir a nossa organização e com a qual nós teremos dificuldades do ponto de vista de saúde? A nossa saúde e a nossa doença depende de coisas assim? É a lição que André nos traz. E também no livro comentamos sobre algumas doenças, algumas loucuras que nos acometem pós-mortem, quando chegamos do lado de lá. Porque muitas vezes o louco aqui no plano espiritual retorna à pátria verdadeira restabelecido. Cumpriu a sua tarefa. E muitos que aqui transitam aparentemente como normais, retornam à pátria espiritual como doentes, em total desequilíbrio mental. É isso que vemos na obra Os Mensageiros. Em Nosso Lar também, em outros casos que são analisados ao longo de toda a obra de André Luiz, mas especialmente nos Mensageiros, em que pessoas que viviam uma vida equilibrada, ao olhar menos atento de quem analisa do lado de cá, apenas tendo como partida a perspectiva material, encontram-se em estado de delírio, de alucinações, de perturbações psíquicas, de difícil tratamento no plano espiritual, especialmente aqueles que aqui vieram com responsabilidades no terreno da mediunidade e não desempenharam a sua tarefa, por medo, por comodismo e as diversas razões que podem levar a não atentarmos ao nosso compromisso com a parte espiritual. Neste capítulo a que me refiro, que são as distonias mentais pós-mortem, nós trazemos alguns exemplos desses comportamentos que, se não nos trazem a loucura aqui, nos desequilibram o psiquismo, trazendo consequências na vida espiritual. Temos o caso ainda em Nosso Lar, trazido por André Luiz e visto por ele num hospital em Nosso Lar, daquele jovem que Narcisa cuidava e que de tempos em tempos entrava em surto, dizendo-se perseguido por um fantasma. Exasperado, com medo, ansioso, como diríamos, numa crise psicótica alucinatória, em plena enfermaria do hospital espiritual, gritava: lá vem ele me persegue. Esse fantasma, me acudam, me ajudem. A enfermeira Narcisa, sabendo do que se tratava, o tranquilizava, o administrava as vibrações e o remédio possível. E André, curioso,
porque André não fora ligado à saúde mental, certamente não compreendia muito bem o que se dava ali e questionou: que fantasma é esse? E Narcisa dizia: ah, André, é o próprio corpo dele. Aqueles que passaram uma vida muito ligados ao seu próprio corpo, apegados a ele, vivendo uma vida para ele, entregue à vaidade. E nós temos hoje em dia, né, o termo vigorexia para aqueles que estão sempre nas academias a cada vez mais e mais e mais desenvolverem um aspecto muscular, já não preocupados com a saúde, mas estritamente com a estética. Passam, às vezes, uma vida colocando um trono para o próprio corpo físico, totalmente esquecidos da nossa natureza espiritual. Esse comportamento que ele não é maldoso, ele não é mau, mas ele é distraído, ele é ingênuo, ele traz consequências para a nossa vida. E esse irmão, esse jovem que havia sido desencarnado num acidente, viu-se perseguido pelo próprio corpo em decomposição e não tolerava ver aquela imagem, né, que lhe perseguia, pois havia sido estabelecido um vínculo de décadas ali entre aquela alma e aquele corpo tão cultivado. Tratamento longo que requeriria ainda muito tempo de internação no hospital espiritual. Assim como outros casos são narrados, são descritos, né, ligados ao apego exagerado aos bens materiais, às posses, ao corpo físico, às circunstâncias, às situações, que são comuns hoje em dia e às vezes até enaltecidas. Né? Quem tem redes sociais e acompanha e tem um olhar um pouquinho atento, vê que muitos comportamentos ali são de pessoas que enaltecem aspectos da vida que são realmente estranhos, porque não são aqueles que nos trazem a paz e a felicidade. Tá? Então, essas são algumas pinceladas dessa obra que recebe esse nome, Psiquiatria Iluminada, muito longe de ter sido feita por autores iluminados, mas trazemos aqui a expressão que o próprio André Luiz traz, homenageando Calderaro, no livro No Mundo Maior. Calderaro era um espírito de escola com o qual André Luiz se vinculou durante um período de aprendizado. E Calderaro se dedicava a trabalhar junto a encarnados que estavam em situações de risco, que poderiam ter grandes quedas morais, vindo a desenvolver posteriormente doenças psiquiátricas. E Calderaro nos diz que é necessário atuar na prevenção, na evitação de situações que venham a futuramente culminar numa doença mental grave, momento no qual é muito mais difícil intervir. E André chama esse trabalho de verdadeira psiquiatria iluminada, preventiva, né? Ressaltamos nós, e que é realizada certamente ainda hoje por muitos irmãos que tentam vincular-se a nós, corrigindo-nos o caminho, alertando-nos das pedras que podem surgir e convidando-nos ao retorno ao caminho reto, junto a Deus, junto a Cristo, junto ao planejamento reencarnatório que assumimos antes de aqui estar. Então, que possamos, como médicos, como pacientes, como profissionais de saúde, cada vez mais atentarmos para a saúde mental iluminada, que só será assim quando levarmos em consideração a presença do espírito e a imortalidade da alma e a reencarnação como lei biológica em todas as situações da nossa vida, em todos os casos que surgirem para o nosso atendimento. Muito obrigado a todos.